Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Bad Recast. E eu sou o Clebinho. Eu sou o Wesley e está começando a sua boa requisição de podcast. E hoje nós vamos falar de front-end. O que que é um front-end, para que que serve? Front-end ali é o que dá cara para o usuário interagir, né, que seria ali uns botões, algumas coisinhas, efeitos especiais. Front-end é responsável ali para dar uma experiência ao usuário dentro de uma aplicação, né? Um aplicativo, as páginas, blogs, enfim, todas elas utilizam algum tipo de front-end ali. E a gente também tem bastante coisa ali de design, UX. Hoje a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aí. Então acompanha a gente até o final, que a gente hoje tem um convidado aí muito especial aí, que é o Wellington Leite. Ele tem uma experiência muito grande aí com front-end. Atualmente ele está num projeto aí super legal da companhia aérea Azul. Então acompanha aí até o final que vai ser bem legal. Bem-vindo, Elton. Obrigado por topar gravar com a gente nesse segundo episódio. Obrigado por topar dividir um pouco da sua experiência que o pessoal que está começando agora tem interesse na área de front-end. Então se apresenta aí para a galera, para a gente conhecer um pouquinho de você. Bom, prazerzão estar aqui, ser convidado para esse podcast. Vai ser muito bacana poder falar da minha experiência com front-end. Já queria agradecer vocês aí pelo convite. Bom, hoje eu sou desenvolvedor front-end na 5x5 e como o Klebin falou aí, eu estou trabalhando num projeto muito legal. A gente está desenvolvendo aí, trabalhando no site da Azul Linhas Aéreas. Tem sido uma experiência bem bacana e espero poder agregar aí para as pessoas que estão começando e que também pensam em trabalhar com front-end. Bom, e para começar então, já queria saber de você, né? Como que foi trabalhar aí o seu começo? Como é que você já desde cara já começou pelo front? Como é que foi aí o seu início no front-end aí? Bom, na verdade, eu não comecei trabalhando somente com front-end. Eu trabalhava como full stack, fazia tudo ali, trabalhava tanto com linguagem back-end quanto linguagem front-end. Comecei trabalhando com PHP, JavaScript, Bootstrap, usando jQuery. E eu acho que por toda a minha carreira, somente hoje que eu tô mais focado como front-end mesmo, mas por restante da minha carreira toda eu trabalhei como full stack, mas eu fui me destacando mais pro front por uma questão de necessidade assim do time, que tinha mais pessoas destacadas pro back-end e por eu gostar ali, por eu me dar bem com o front desde o início ali da minha carreira, eu fui migrando para essa área. Comecei trabalhando com jQuery, como eu mencionei, depois comecei a ver um pouco de React e foi aí que tipo foi despertando mais essa vontade de trabalhar com front-end, querendo conhecer mais as coisas do JavaScript. Então, depois eu migrei pro React Native. E aí, desde então, trabalho com essas tecnologias até hoje. Hoje eu deixei o React Native um pouquinho de lado, faz só alguns projetos pessoais, mas há pouco tempo atrás eu estava trabalhando bastante com ele. Mas hoje mesmo é só com foco no React. Bom, então para ser um programador front-end, a gente imagina que o cara manja muito de HTML, CSS, JavaScript, né? A gente pensando lá no começo, quando você começou, o que foi mais difícil para você aprender? Assim, o que você apanhava mais? De loja de programação ou dessas linguagens? Cara, na real, acho que por toda a carreira, assim, a gente tem essa dificuldade, né, em tudo que a gente faz. E eu acho que é legal essa sua pergunta, que hoje, parando para analisar, assim, olhando lá para trás, é que eu não consigo, eu acho que eu não sou um cara muito bom de memória, né? Então eu não consigo memorizar as dificuldades que eu tive, mas eu consigo lembrar apenas que eu tenho muita dificuldade com algumas tecnologias back-end, então talvez por isso que hoje eu esteja mais focado no front e me sinta mais à vontade. Mas as dificuldades assim, cara, eu via muita gente falando que JavaScript era difícil. Muita gente não, né? Um cara que eu trabalhei lá no meu primeiro emprego, ele falava, nossa, JavaScript é muito difícil. E eu acho que isso acabou me limitando um pouco, que eu acabei pegando medo do que ele falava. Mas, cara, na verdade não é assim. Eu acho que como toda linguagem de programação, tudo que você vai fazer com programação, exige um pouquinho de dificuldade com tudo que você vai fazer pela primeira vez. Mas se você tenta e procura na internet, acha alguma coisa, tudo é tentativa e erro, cara. Então, acho que eu não tive uma dificuldade assim muito grande que eu consiga me lembrar. Dificuldade acho que é padrão de qualquer coisa que você vai tentar fazer pela primeira vez. Eu acho que o que dificultou mesmo foi achar que eu não conseguiria por conta de ouvir outras pessoas falando que era muito difícil. Então, eu acho que, tipo, se você for tentar, cara, não veja dificuldade. Não pense que vai ser difícil, só tente mesmo.
porque é questão de tentativa e erro, programação é isso. No momento que eu peguei assim, eu já tava me acostumando com o fato de que programação é isso, cara. Você tem que lidar com essas coisas, ter paciência, que nunca vai dar certo da primeira vez. Então, acho que a dificuldade que eu tive é isso que eu falei. É achar que é difícil porque eu ouvi outras pessoas dizendo. Você está ouvindo o Badgercast. Puxando desse seu comentário, como eu não sou uma pessoa muito de front, então o que eu tenho dificuldade até hoje ainda é o CSS, de fazer algumas coisas mais bem elaboradas, né? Eu sei assim um básico assim legal, mas o CSS ainda para mim é uma coisa que é meio obscura assim, sabe? É interessante isso que você falou, Clebinho. Eu vejo também alguns amigos assim de trabalho que falam que também odeia CSS, que acha muito difícil. Cara, na verdade, até eu acho difícil um pouco às vezes. Mas o que que eu faço? Cara, eu acho que é muito tentativa e erro. Eu nunca desvendei o mistério. Às vezes você faz uma coisa com CSS, é só colocar isso aqui, mas tem a questão do elemento pai interferir no elemento filho, não sei o quê, e aquilo que você achou que ia dar certo, na verdade não dá. Então, cara, eu vou ali, eu tento, na tentativa e erro mesmo, e não, eu quero fazer isso, eu tento de uma forma, eu tento da outra. Eu utilizo muito, usar o inspecionar ali do Google Chrome. Eu utilizo o Google Chrome para programar, então eu vou lá na minha página e mexo lá mesmo. Vou vendo, mexendo ali mesmo no inspecionar. E quando dá certo, eu pego o código e implemento no meu IDE ali, no VS Code, que é o que eu utilizo. Mas eu vejo mesmo bastante. Talvez, como eu falei de dificuldade, talvez que é por isso que eu fui migrando pro front, né? Como eu disse, eu não vejo uma dificuldade. Talvez ali seja uma coisa que eu migrei pro front, talvez seja esse diferencial, assim, né? Eu não tenho dificuldade com essa linguagem, mas outras pessoas têm. Até, como você falou, vai um pouquinho de pessoa para pessoa. Mas, mesmo assim, cara, eu também tenho dificuldade com CSS e eu falo, como eu falei aqui várias vezes, eu acho que é tentativa e erro, cara. Você tem que se desafiar, tentar fazer e bola pra frente, tenta fazer aí. Eu acho que também não é decorar código, né? Ah, É com você certeza. ter mais ou menos ali uma ideia ou saber o que precisa ser feito e você saber pesquisar ali rápido também. E essa dica aí que você falou é bem legal. Mas nesse sentido assim de agora que você já está mais confiante, né, e tudo mais, quando que você se pegou e falou, cara, agora eu acho que eu sei muito bem um front-end, agora acho que eu consigo dar conta de bastante coisa, ou alguma hora que virou a chave, você falou, caramba, agora eu acho que eu me destaquei no front-end. Cara, eu senti não que eu estava pronto, mas que eu me tornei o cara assim, referência entre aspas no front, que é como eu disse que no meu time, na minha última experiência, no meu time de empresa, não essa no projeto que eu tô agora da Azul, eu vi como o pessoal lá curtia mais o lado do back-end e eu acabava ficando as demandas de front-end para mim. Então eu ficava, tipo, eu trabalhava mais com o front-end querendo ou não, já que eu tinha mais familiaridade, gostava mais, e o pessoal gostava mais do back-end, que era uma coisa que eu tinha dificuldade. Eu não digo que eu tenho dificuldade com back-end no geral, tanto é que, tipo, Node, como é JavaScript, eu acho que já tem uma certa facilidade. Era mais a questão do C Sharp, do .NET, que era dificuldade pra mim. Aí eu fui me destacando ali, eu fui fazendo alguns componentes, algumas coisas, e, tipo, teve um componente em específico que eu desenvolvi lá, que era um visualizador de PDF, e a galera me elogiou bastante por isso. Então eles até me chamavam de Front Master. Aí esse foi o momento assim que eu lembro bem claramente, não foi que eu me senti pronto. Na verdade, eu não acho que eu tô pronto nunca. Eu sempre inclusive foi o momento que eu falei assim, cara, se tô virando essa pessoa referência como front-end, eu vou me dedicar a isso e eu vou fazer disso uma coisa ainda melhor. Então foi nesse momento assim que eu disse pra mim mesmo, eu não tô pronto, que eu não acho que eu nunca tô pronto. Eu sou essa pessoa que, tipo, sempre tá querendo melhorar. Mas foi o momento que foi a virada de chave que eu falei, cara, eu tenho potencial pra isso. É uma coisa que eu posso melhorar e que eu posso me destacar. Então foi nesse momento aí. Oh, legal, Wellington. Você comentou aí do React, né? Você também trabalhou com Node. E no seu dia a dia, o que você está usando hoje em dia? Cara, hoje, como eu falei lá no começo, eu utilizo só React. Eu utilizo React com Redux, Redux Saga aí, para quem conhece um pouco do React. E outra coisa legal também que eu utilizo ele com TypeScript, que é uma coisa que eu aprendi recentemente. Eu achei muito bacana que a empresa utiliza isso. Ele ajuda bastante ali, implementação de interface.
Então, é uma coisa bacana, diferencial assim da empresa, é que hoje eu trabalho meio que com o back do front. Eu acho que, se eu não me engano, é o Nubank que ele tem e ele usa esse termo e tem desenvolvedores para isso. Que eles chamam de BFF, que é Back for Front. Eu descobri também recentemente. E então eu faço meio que essa parte. Porque ali tem a minha empresa, que eu faço a parte da integração, que é esse back do front, que é tipo assim. Aí tem outras duas empresas. Uma empresa desenvolve o UX, desenvolve ali o mock da tela, como tem que ser desenvolvida. Uma outra empresa, uma segunda empresa, desenvolve a tela, como o Klebin falou lá, mencionou no começo, que o front dá a cara ali, o que o usuário realmente vê. Esse pessoal faz isso, desenvolve a tela, dá as cores, cria os botões e tudo mais. E a minha empresa, onde eu trabalho, no projeto que eu trabalho, faz a integração. É o que faz a comunicação com o que a gente pega do back-end, faz a lógica que precisa ser feita ali, mexe com Redux, Reducer, Redux Saga, pro front consumir. Então eu faço mais essa parte. E aí o TypeScript ajuda bastante porque é esse caso de interface que a gente pode usar no TypeScript. E aí, então, tipo, você tem que usar essa interface, você implementa ela, e aí esse parâmetro ele é obrigatório, ele se torna obrigatório. Então o front sabe que ele realmente tem que usar. Então eu acho bem legal esse uso do TypeScript no exemplo que a gente tem. Mas é isso, eu trabalho com React, saí, como eu disse lá, eu saí um pouquinho hoje, não trabalho tanto com React Native, que é uma coisa que eu gosto bastante também, mas eu tô aí com os projetinhos pessoais, eu sigo com ele ainda, usando TypeScript. Outra coisa que eu aprendi nova que eu trabalho também é o Jest, que foi uma coisa bacana que eu não trabalhava, que é utilizado para fazer testes unitários no React. E uma coisa bacana que no início ali a gente teve um momento ósseo por alguns probleminhas. E aí eu peguei para aprender ele lá, dei uma refatorada no teste lá que a gente tinha e ficou uma coisa bem legal hoje. Mas é basicamente isso que eu estou trabalhando hoje. Caramba, vários insights novos aí que eu nem estava imaginando que já front estaria avançando também, né? Pois é. Bom, você tinha comentado antes que você nunca está pronto, né, e tal. Na nossa área, é uma área que a gente tem que estar sempre ali, se atualizando, estudando, né, coisas novas e tudo mais. Então, eu queria saber o que que você está estudando nesse momento para aprimorar seus conhecimentos, o que que você acha que é uma tendência legal aí que você tende a focar nos seus estudos. E se esses estudos que você faz parte ali do que você falou que você nunca está pronto, por isso que você está sempre estudando, ou se esse eu nunca estou pronto é só uma síndrome do impostor que você tem, um pouquinho também ali do que você anda estudando hoje. Bom, eu acredito que não seja uma síndrome do impostor que eu fico dizendo pra mim, ah, eu preciso fazer isso. Não, eu não tô pronto. Eu acho que é realmente porque tem um pouquinho disso. Eu acho que eu me cobro bastante. Por exemplo, se tem um dia ali que eu não estudei nada, não aprendi algo novo, eu já falo, eu já fico mal. Às vezes até tenho até dificuldade de dormir, que eu fico pensando, cara, eu não fiz nada hoje. Mas eu acredito que é um pouco também de mim, isso assim, desde quando, de todas as coisas que eu me proponho a fazer. Tanto é que é uma coisa que eu tenho tatuada na pele, que eu gosto muito de falar, que é permaneça inocente e permaneça faminto. Então é uma coisa que eu levo pra minha vida inteira, que me levou aqui até hoje, que é, cara, eu vou sempre permanecer querendo saber mais e reconhecendo que eu não sei tudo. E ainda mais na área da tecnologia, como você falou, é uma área que a gente tem que estar aprendendo, tem que se manter informado todo dia ela muda, todo dia é alguma coisa nova que você tem que aprender. Por exemplo, você me perguntou também do que eu estou estudando atualmente. Eu estou estudando Flutter, é uma coisa que surgiu agora, tem uma galera aí já estudando, que tem um mercado que já está adotando, principalmente no Nubank, que é uma das empresas que eu falei agora há pouco, que eles deu um boom aí, uma notícia deles que eles falaram que fizeram alguns testes e que foi mais performático nos testes deles do que o React Native que eles utilizavam já no aplicativo. E aí eles falaram que ia migrar toda a tecnologia, todo o app deles para Flutter. E, cara, isso já me acendeu uma luzinha e eu falei, cara, eu tenho que aprender isso então. Ainda mais como a gente está falando aí de front-end, e é uma coisa que eu digo que eu quero me especializar, quero tentar melhorar. Nessa semana eu aproveitei aí um curso que está tendo, um evento que está tendo durante a semana e peguei para
aprender, cara. Então eu tô dando os primeiros passos com Flutter, tô achando um pouquinho bem diferente, tô gostando bastante, ainda mais porque, cara, uma coisa que eu achei fascinante no Flutter, eu tava lá estudando de boa, né? Aí eu sempre uso um emulador para rodar o mobile. Eu esqueci de iniciar esse emulador. Aí eu coloquei para rodar. Aí ele me perguntou assim: identificamos dois, tipo, não tem essa mensagem, né? Mas tipo assim, tinha dois navegador me perguntando para abrir ou o Edge ou o Chrome. Aí eu falei, caraca, vamos tentar. Aí eu digitei lá, abri o Chrome. Cara, é exatamente o que eu desenvolvi pro mobile. Ele abriu no web. Eu falei, caraca, velho. Nossa, o Flutter é demais. Eu acho que é uma coisa recente que eles implementaram, que agora você consegue rodar no macOS, na web, e o lance que o React Native já faz também, que é o de rodar no iOS, você desenvolve uma aplicação só, tanto para o Android quanto para o iPhone, e eles têm essas 4 plataformas e o Chrome OS, que é aqueles notebooks, eu acho que da Google tem, eu nunca vi esse produto ainda, mas tava vendo lá no vídeo o cara falando sobre isso e ele tá falando que eram uns notebooks que tem esses softwares que o Chrome utiliza. Falei, cara, isso é demais. Aí é a coisa que eu tô aprendendo agora, que é uma coisa nova, não sei quando que surgiu, acho que foi 2018. Deu esse boom aí por conta do Nubank. É isso, acho que isso explica um pouco de como eu tô buscando conhecimento, de como eu tô tentando aprender. Quando eu me deparei, como eu falei, que eu não me sentia pronto, mas eu falei, cara, eu tenho que me especializar nisso. Quando eu falei, então, beleza, eu vou começar a ler mais artigos de React. Pra ser sincero, é uma coisa que eu tô fazendo bem pouco, porque uma dificuldade minha ali que eu encontrei é porque, beleza, é legal você estudar, mas é difícil saber o que eu preciso estudar. Então, outra coisa que eu fiz além de ler artigo é pegar a documentação do React lá e tentar ler, tentar aprender alguma coisa nova que tem, que é uma coisa que eu também vejo. Eu já me deparei com alguns casos, inclusive no React Native. A gente tinha uma coisa do React Navigation, que é uma biblioteca muito usada para fazer navegação no React Native. Tinha uma função lá, cara, eu não lembro muito bem, mas que ela é interessante para trabalhar com ciclo. Quando fechava, mudava de uma tela para outra, aí você podia adicionar um ouvinte, a DD1 Listener. Tem essa função aí no React Native Navigation. E cara, e se a gente não tivesse pesquisado, procurado na documentação, eu não saberia disso. É uma funcionalidade muito legal e que eu utilizei tanto no projeto quando eu fui pesquisar, quanto isso foi me ajudar num projeto lá na frente. Então eu comecei a procurar a documentação do React por conta disso. Falei, cara, é interessante dar uma olhada na documentação, ver algumas funções que tem, porque sempre tem alguma coisinha lá assim que a gente não utiliza muito, mas que ele quebra um galho para alguma coisa. Com PHP eu também trabalhava assim, PHP, cara, você for olhar a documentação deles lá, nossa, tem função pra caramba, pra fazer tudo lá. PHP tem demais e eu acho que eu comecei a estudar a documentação do React por conta disso. Aí, Dev, se liga, ainda tem muito conteúdo para você ouvir aqui no Pad Request. Então, Wellington, com base no que você falou aí, que vem estudando Flutter nas horas vagas, né? Inclusive tá participando do evento da Rock City, tá rolando essa semana, né? Aí, Diego da Rock City, queremos você aqui. E com isso, assim, nos próximos anos, o que você vê como é a evolução do front-end? Quais os próximos passos, assim, pensando em quem está começando hoje, né? O que essa pessoa deveria estudar, quais cenários lá deveria tentar prever para o futuro? Como que você vê os próximos anos do front-end? Bom, primeiramente, Diego, ouve o convite dos caras aí e cola aí, vai ser um papo bacana. Ultimamente eu tô vendo bastante essa divisão aí de, como eu disse, eu sempre trabalhei com full stack. Eu achava, na minha visão, era mais fácil de encontrar vagas pra full stack, porque, pô, no começo, quando você é júnior, né, eu acho que o cara que vai te procurar ali, não sei, né, da minha cabeça, ele quer um cara meio mais completo e tudo mais. Na minha experiência, assim, de carreira, de como eu tô, assim, na vivência do mercado, eu já vejo mais essa separação de front-end, back-end. Mas eu vejo assim, cara, que não só como front-end, como em toda a área, principalmente inteligência artificial e ciência de dados, programação é uma área muito vasta, tem vaga demais no mercado. Eu vejo notícias aí que é um mercado que vai entrar em colapso com falta de profissionais no mercado. Então, se você tem interesse tanto por front-end, back-end, eu acho que não tem uma escolha ali, só vai mesmo, porque é uma área que não vai te faltar emprego.
que tem muita vaga, é muito bacana. É uma área que eu gosto muito de falar, que eu amo a programação. É claro que eu amo ali como profissão mesmo, mas também porque é uma coisa que ela te dá oportunidade. Tem várias oportunidades, várias vagas, te paga bem e é uma coisa que você não precisa de faculdade, que é uma coisa que eu não tenho faculdade. Eu só fui no meu esforço, fazendo curso disso, curso daquilo, tentando aprender todo dia. E eu acho isso fascinante, cara, porque é uma área que tem muita vaga, paga bem, é muito legal de trabalhar e tem esse lance de só depender de você. Você não precisa esperar 4 anos para um pedaço de papel te dar uma oportunidade bacana. Eu acho isso na programação, cara, muito, muito legal. E te coloca com pessoas também que, que são muito engajadas, pessoas cara, que você vai poder aprender demais. Em toda decorrer da minha carreira, eu só trabalhei com pessoas muito, muito bacanas, assim, que eu pude aprender todos os dias. O Klebin foi um deles. O contato que eu tenho hoje com o pessoal do meu antigo time, eu trabalho, eu converso com eles todos os dias. E, cara, eu sempre aprendo coisas novas. Então, tipo, além de todas as outras coisas que eu falei, tem esse lance do networking que você consegue fazer com pessoas muito bacanas, que têm um conhecimento muito da hora para que pessoas que vão te agregar, sabe? Então acho que, cara, o futuro da programação é isso. Tanto pro front como pro back-end. É uma coisa que vai te dar muita oportunidade, vai te dar uma vida bacana, como me deu até hoje, que te paga bons salários, e eu acho que isso é o mais interessante, né? Para quem está procurando emprego. É bastante promissor o futuro. E principalmente também porque as empresas estão precisando, ainda mais agora no home office aí, depois dessa pandemia e tudo mais. As empresas tiveram que migrar um pouco mais ali pro lado da tecnologia. Lojinha que era física teve que migrar para web. Então, mais oportunidades ainda. Como a gente pôde ver, eu tenho um exemplo de uma amiga minha. Quando ela tava passando de empresa. Ela trabalhava numa e passou a trabalhar na outra. Aí ela tinha que fazer alguma coisa lá na caixa. Não sei, pegar o número do piso, eu não sei o que que precisava fazer. Aí a moça atendente pegou e falou assim pra ela: Nossa, mas tem tanta gente aqui que pedindo demissão e falta de emprego no país inteiro e você tá migrando para uma outra empresa? Então, cara, isso é o efeito da programação aí, né? Desse, não só da programação, como na área de TI num todo. Como eu falei, tiveram empresas que infelizmente aí por conta dessa pandemia quebrou, mas tiveram essas empresas que tiveram a oportunidade de migrar para a web, migrar para a internet, e tanto essas empresas se beneficiaram por conta disso, quanto a área de TI que cresceu ainda mais. Então eu acho que é por isso que vai tendo esse colapso de profissionais, de falta de profissional, e por conta dessa necessidade mesmo das pessoas estarem indo para a internet hoje. Triste de ver, porque na faculdade você vê que o curso que mais tem vazão é os cursos de TI. Na minha visão, é por conta de um pouco da dificuldade que a faculdade e também porque a faculdade te mostra uma realidade que não é, porque a programação não é só ficar fazendo cálculo, coisa de física. Cara, a programação é muito legal. Você poder desenvolver uma coisa que você só tem na sua cabeça. Você se sente um criador, você liberar a sua criatividade. Então, cara, é uma área muito bacana, com um futuro muito promissor e que eu vejo aí que vai perdurar por muitos anos, quiçá pro resto das nossas vidas. Então, realmente, o mercado de TI está bem aquecido, principalmente após a pandemia, e agora o home office, né? Então, as vagas aí tá meio sem fronteiras, né? Porque, meu ponto de vista, as grandes empresas ali que estavam nas capitais foram buscar os desenvolvedores ali do interior e os desenvolvedores das capitais ali, né? Que teoricamente seriam melhores qualificados, né? Eles estão indo para empresas exteriores, né? Que essas empresas exteriores também estão vindo buscar devs aqui. Segundo uma matéria, eu não lembro se é do Stack Overflow, do GitHub, o Brasil, ele é um dos melhores desenvolvedores que tem, né? Então a gente produz códigos de excelência
softwares de excelência. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um front-end de um site internacional, cara. É totalmente diferente, sabe? Usabilidade nenhuma, praticamente. Então, acredito que a gente vai começar agora a ir para fora, né? Porém, temos dois problemas. O inglês nosso, que não é fluente, né? Não é nativo nosso, então é uma barreira que a gente tem que enfrentar ainda. E recurso de máquina, né? Que é, por exemplo, para a gente ter uma máquina hoje boa, você vai gastar aí uns R$ 5.000 aí, tranquilo. E, tipo, a galera que tá saindo da faculdade tem que pagar FIES e, como você comentou, né? Quem quer fazer faculdade, né? Tem que pagar o FIES, a prestação da faculdade e ainda entrar num notebook que seja, né? Num valor mais alto. Então isso pega pra gente ainda. Se a gente morasse, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que a gente conseguisse comprar um notebook hoje super top a preço de banana, com certeza seria melhor, e isso influencia e muito no seu aprendizado, cara. Porque você tem uma máquina que fica travando, que é lenta, que é antiga, e você tem uma máquina que é atualizada, que tá veloz ali com o que você precisa, que você aprende em um dia nessa máquina, talvez você vai precisar de dois, três na máquina lenta, e isso a um médio e longo prazo te dá uma diferença muito grande, do meu ponto de vista. É, sim, também concordo com você. E às vezes tem pessoas que não tem ali. Por exemplo, quando eu tava iniciando ali, só estudando programação, eu decidi também que eu ia ajudar um amigo meu lá a estudar e ele não tinha notebook, cara. Então eu tive que emprestar o meu ali pra ele estudar, mas era poucos dias que ele podia ficar com esse computador. Às vezes tem essas pessoas, então, que tem essa dificuldade aí que para programar, às vezes você precisa ter um computador. Às vezes no começo nem precisa ser um computador parrudo e tudo mais, talvez para trabalhar, como você mencionou, mas para estudar você precisa ter algo. Tem uma matéria também, né, que teve o cara que foi contratado do PicPay que programava no celular, cara, sensacional. Se você é essa pessoa altamente determinada aí, parabéns. Mas é uma dificuldade bastante grande você não ter um computador ali para poder estudar. Infelizmente também é uma realidade aí de muito brasileiro, né? Que hoje, ainda mais depois da pandemia, cara, nossa, tá absurdo de caro o computador para comprar. É inacreditável. Hoje, tipo, meu notebook que eu paguei 2.800 2 anos atrás, hoje ele vale 3.500. Onde você vai ver isso? Um computador que você comprou antigo, ele se valorizar. Não dá pra imaginar isso. E também, tocando no assunto que você falou, de o home office ter dado essa oportunidade da pessoa trabalhar uma empresa lá da capital, pegar um funcionário hoje do interior, de qualquer lugar do país para trabalhar, isso realmente aconteceu bastante depois quando iniciou aí a pandemia. Eu, por exemplo, estou trabalhando para uma empresa lá de Araraquara, fica não sei quantos quilômetros aqui da cidade onde eu moro. E outra coisa interessante, que é muito difícil uma empresa onde você trabalha, que é do interior, Ribeirão aí que a gente mora é grande, mas para uma empresa competir com uma empresa de São Paulo, cara, é muito difícil. Então, o home office ali acabou dando uma competitividade a mais e isso beneficia a gente que é programador. É um ruim um pouco para a empresa, porque ela acaba perdendo bastante funcionário, mas é benéfico para a gente que pode estar trabalhando de uma cidade menor para uma capital e tá ganhando ali o que ela pagaria para um cara que tem um custo de vida em São Paulo. Então isso beneficiou demais. E além do mais, também como você falou de demandas de tipo de desenvolvedores que vão trabalhar no exterior hoje, trabalhando de casa, mas trabalhando para empresas exterior. Eu, inclusive, estava fazendo entrevista anteriormente para uma empresa que era de Nova York. Felizmente não passei, né? Não sei aí porquê, não recebi o feedback ainda, mas acontece isso, o home office ter facilitado essas coisas. Ah, legal. E pensando nisso, agora no seu futuro, né, que você quase teve a oportunidade de trabalhar fora do país, que hoje você mora numa cidade, né, você trabalha no home office para outra cidade, pensando lá atrás, pro Wellingtonzinho que começou a programar alguns anos atrás, o que você ia falar para esse cara? Para quem tá começando hoje, quais dicas, qual o caminho que você ia falar para esse cara assim? Muito legal essa pergunta. Eu queria mesmo ter essa oportunidade, viu? Eu acho que eu ia me fazer muito feliz se eu falasse, cara, você daqui a 3 anos vai estar trabalhando com o que você ama, super feliz com o emprego que você tá buscando aí tanto. E
conseguindo se manter, pô. Hoje eu vivo uma vida muito bacana, assim, com a minha esposa. Então, eu tenho certeza que conversando comigo ali atrás, eu, eu me deixaria muito feliz. Mas o que eu daria de dica também, talvez para acelerar um pouco do processo, cara, eu lembro, é até engraçado que eu tava pensando isso exatamente esses dias atrás. Eu lembro que eu estudava muitas coisas ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo mesmo, mas eu lembro que usava muito Trello. Aí eu pegava de um dia, na segunda eu vou estudar isso, na terça isso, na quarta isso. Cara, eu não faria desse jeito. Eu tentaria focar numa linguagem só, estudar ela de verdade e depois ir migrando para uma outra tecnologia. Eu acho que você tem que ter esse lance do foco e a paciência, principalmente. Porque o cara, quando ele entra na programação e ele vê o tanto de tecnologia, o mundo de coisa que ele pode aprender, às vezes ele pode se perder ali e querer estudar muita coisa e acabar não aprendendo nada. Isso aconteceu comigo, não com programação, mas quando eu tentei aprender a tocar violão. Eu tentava aprender a tocar violão e pegava um pouco na guitarra, comprei um baixo, eu falei que queria aprender também. Hoje eu não toco nenhum desses três instrumentos. Tá todos parados aqui, o violão já até vendeu, o baixo nem sei pra onde foi. Então eu acho que Ó, como uma dica boa pra mim aí, tô tentando aprender a tocar violão, já é um caminho. Ele tentou montar uma banda inteira sozinho. exatamente o que eu fiz, tá vendo? Então eu acho que tem que ter foco, paciência principalmente. A maior dica que eu daria pra mim é tentar fazer algo pessoal. Outro erro, eu tentava memorizar código. Eu lembro que eu tirava print do código que eu fazia e eu ficava tentando, tipo, reescrever o código, mas tentando tirar da memória como era escrito. Cara, se você tentar fazer isso, memorizar código, você nunca vai aprender. Nunca. Não vai aprender mesmo. Você tem que tentar entender o que o código faz. E mais do que isso, você tem que tentar implementar. Por exemplo, eu lembro que muita gente, eu via muito vídeo, que eu procurava muito vídeo, como conseguir o primeiro emprego. Aí o cara falava assim, pega um site que você gosta e tenta fazer. Aí eu ficava me colocando dificuldade, falava, mano, nem sei como é que eu vou fazer o site, nem sei que site eu vou fazer. Aí eu lembro que eu começava a fazer uns layout lá. Interessante também isso, que eu me deparava com muita dificuldade com CSS, que eu tentava fazer o site responsivo e não conseguia. Aí eu procurei grid responsive, grid layout, flex. Eu lembro que eu fiz uma pergunta numa live, qual eu devo usar, grid ou flex? Cara, só tenta fazer, cara. Se propõe a fazer e não sai, não para de tentar enquanto você não terminar. Era essas dicas que eu daria para mim. Focar numa linguagem, ter a paciência para aprender somente uma coisa e depois ir passar para outra coisa e praticar bastante, cara. Eu aprendi PHP, no começo eu tentava memorizar. Eu aprendi de verdade quando eu estava tentando desenvolver uma coisa e eu perdi, felizmente, eu não sei o que eu arrumei, que eu perdi o código 2 vezes. E aí quando eu fui desenvolver na terceira vez, eu não precisei mais tirar da memória. Eu sabia o que realmente o código fazia. Então foi aí que eu realmente vi que eu estava aprendendo PHP. Então é isso que eu recomendo, é você praticar, cara. Não fica inventando desculpa para você mesmo, não tenta se auto-sabotar, porque você só tá se prejudicando fazendo isso. E era uma coisa que eu ficava tentando fazer comigo, que era, eu não sei o que eu vou fazer. Cara, pega o YouTube lá, faz o site, tenta copiar o YouTube. Eu vejo um monte de gente no LinkedIn fazendo cópia de layout de aplicativo que eles usam todo dia. Você usa um monte de aplicativo e internet aí o dia todo. Tenta copiar um site que você vê o dia todos os dias e é isso, cara. E não importa se ficar ruim, pior que seja, só tenta. Se não ficar responsivo também, não importa. Se ele der certo no seu notebook, na telinha ali de 4x3 no seu notebook, do seu computador, já era, cara. No seu tubão, é o que importa. O primeiro projeto que eu desenvolvi era um Pythonzinho lá, quando eu tava aprendendo lógica de programação, e ele não era responsivo. Eu acho que é isso. Você está ouvindo o Bad Recast. Você que está começando, note que em nenhum momento ele falou estuda tecnologia X, estuda a tecnologia Y. Isso vai ser a tendência. Ele falou, cara, pega
uma tela, uma coisa e faz. Do jeito que você sabe, do jeito que você tem conhecimento hoje. Não vire fanboy, né, que a gente fala aqui, de tecnologia. Então, tipo, se você quer ir pro front, hoje a gente tem HTML, CSS, JavaScript. Depois a gente tem frameworks ali, né, Angular, React Native, Vue, um outro agora da Microsoft também que tá chegando. Enfim, escolhe um que você acha legal, pesquisa, fala, isso aqui eu acho que tem tendência bacana e vai nesse, cara. Se daqui 3 anos você vê que outra tecnologia está se destacando, você vai migrando devagarzinho, igual o Wellington mesmo comentou, que ele está aprendendo devagarzinho o Vue, né? E é isso, nossa experiência com programação, né? Eu concordo plenamente. Ó, então nesse episódio de hoje a gente falou bastante sobre front-end, a gente teve um papo bem bacana com o Wellington Leite. Quer encaminhar o pessoal para alguma rede social sua, para o Instagram, para o LinkedIn, né? Local onde o pessoal possa entrar em contato com você? Opa, claro. Bom, quem quiser aí alguma dica de, não sei se sou uma pessoa muito apta para dar dica, mas 3 anos de carreira eu acho que eu posso ajudar em alguma coisa. Se eu não puder, eu vou tentar ao máximo, mas quem quiser entrar em contato comigo aí, tem o meu Instagram, é wellington.dev. E tem o meu LinkedIn lá, só procurar o Wellington Leite, /Wellington-Leite, você vai me encontrar. É um carinha lá de camisetinha social roxa. Qualquer pergunta, qualquer dúvida lá que eu puder ajudar, eu vou fazer o possível para responder. Pode procurar lá. E eu também queria agradecer aí pelo convite. Foi muito bacana bater esse papo aí. Espero que algum dia eu possa voltar também para falar sobre outras coisas. E muito obrigado mesmo aí pelo convite. Adorei participar aqui. E lembrando aí o pessoal que os contatos dele vai estar aí no comentário também, na descrição. Não sei qual a plataforma você vai estar ouvindo. Em alguma parte aí vai ter os contatos dele também. E a gente que agradece, cara. Foi um papo muito bacana. Pode ter certeza que a gente vai te chamar para outro sim. A gente vai ficando por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. A gente está aí agora no Facebook, no Instagram. A gente está em praticamente todas as plataformas aí de podcasts. Bom, então segue a gente lá no nosso Instagram, @badrecast. A gente também tá lá no Facebook, /badrecast. E é isso aí, nos vemos no próximo episódio. E boa programação. Valeu.